Telespectador amigo, boa tarde. Estamos no ar com o programa Palavra Aberta, na produção de André Linhares e Raquel Sampaio. Você está na TV Assembleia, canal 16.1 em alta definição, em HD. A reprise acontece logo mais às 10 horas da noite ou 22 horas para o telespectador que não tem a oportunidade de assistir ao programa nesse horário ao vivo de 2h30 da tarde. Sempre de segunda a sexta-feira, sempre também temas de interesse da coletividade de repercussão geral. Temas e entrevistados de hoje: promover uma agenda sustentável de caráter político e econômico para todos os 224 municípios piauienses. É o objetivo da Agenda 2030, promovida por essa importante entidade paraestatal do Sistema S, que é o SEBRAE, e aqui no SEBRAE Piauí. Como vai ser essa agenda? É o que nós vamos saber logo mais. Uma entrevista com o analista do SEBRAE, Samuel Melo. Segundo tema e segundo entrevistados: homenagens no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, para uma categoria importantíssima. São os auditores de controle externo. Estamos na semana do auditor de controle externo. Então vamos saber qual a programação e também quais as prerrogativas constitucionais e como é realizado o trabalho do auditor de controle externo. Quem vai nos responder a partir de agora é o Bruno de Araújo, presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, povo piauiense. O trabalho do auditor de controle externo, apesar da importância, da relevância, é ainda pouco conhecido pelo povo piauiense e pelo povo brasileiro de modo geral. E vim aqui na mídia expor um pouco sobre o trabalho do auditor muito importante e a gente agradece por isso. Então, especifica algumas funções do auditor. A função do auditor, de um modo geral, é combater o desperdício de dinheiro público, certo, e combater a corrupção. O auditor, ele atua principalmente verificando a conformidade das contas públicas, verificando se há desvios, se há irregularidades na administração pública, de modo a evitar desperdício, principalmente desperdício. A corrupção vem eventualmente verificada, mas o foco do Tribunal de Contas é verificar se a administração pública está agindo de forma correta, como se espera a lei. O Tribunal de Contas, ele é formado por 3 pilares. Ele é formado pelo corpo julgador, os conselheiros, pelos fiscais da lei, que é o Ministério Público de Contas, e pelo corpo técnico de auditoria, que são os auditores de controle externo, dos quais fazem parte os auditores de controle externo, que em média no Tribunal de Contas hoje são 180, um pouco mais. E apesar do senso comum achar que o Tribunal de Contas, que existe hierarquia entre Ministério Público, entre os conselheiros e o corpo técnico e os auditores, não, de fato não há. Cada um atua na sua esfera de competência e cada um tem a sua independência funcional. E a independência funcional do auditor é de vital importância. O auditor, ele atua numa perspectiva eminentemente técnica. Ele não atua com ele não pode atuar com nenhuma influência externa política ou política partidária de modo algum. A atuação dele é eminentemente técnica. Ele não faz juízos de valores. Ele atua verificando as contas públicas, buscando a falta de conformidade com a lei na administração pública. Nós atuamos hoje de um modo muito mais voltado para a efetividade das políticas públicas de um modo geral do que como era feito antigamente. Nós estamos implementando reformas na forma de auditoria do Tribunal de Contas, voltados mais para a efetividade da política pública em si, para o atendimento da demanda social em si, em vez de ficarmos verificando contas de 3, 4 anos atrás. A atuação agora é basicamente concomitante, buscando verificar efetivamente se as demandas sociais estão sendo atendidas. E aí no Senado Nacional há uma movimentação, né, para o fortalecimento dos tribunais de contas dos estados como órgãos
cada vez mais técnicos, né? Inclusive com PECs que estão tramitando os projetos de emenda à Constituição no Congresso Nacional. Fale sobre essa questão desse fortalecimento. Sim. O país hoje ele vive num tempo de mudança e a sociedade espera mais das instituições. O Tribunal de Contas não escapa disso. A sociedade espera que o Tribunal de Contas atue mais, tenha mais efetividade. E essas pressões fazem com que se busque mais que o Tribunal de Contas se volte para o lado técnico. Essas PECs, PEC 30 de 2009, PEC 50 de 2009, elas têm basicamente isso, de dar mais, inclusive em relação à escolha dos membros, um caráter mais técnico. Inclusive, uma das PECs é do senador piauiense Elmano Ferri, é de autoria dele. Certo. E com essa perspectiva, a carreira de auditor ele vai tomar uma posição de maior protagonismo. O fortalecimento do Tribunal de Contas, na opinião de todas as associações, da Associação Piauiense, de todas as associações brasileiras de controle externo, são no sentido de que o fortalecimento da carreira do auditor, o fortalecimento da função que o auditor exerce de controle externo, vai fortalecer, anda de mãos dadas com o fortalecimento do Tribunal de Contas como um todo. E nós trabalhamos com isso e estamos buscando, inclusive, a aprovação dessas PECs, vamos trabalhar com isso. Agora, os auditores também estão passando por cursos, né, assim, cada vez mais se aprimorando, intensificando os cursos. Me fale sobre essa questão do aprimoramento dos auditores. Sim. Nós reconhecemos que melhorias têm que ser feitas, que avanços têm que ser feitos, inclusive no corpo técnico do Tribunal de Contas. Nesse sentido, todos os auditores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nesse momento, estão passando por capacitação, por cursos de auditoria intensiva, todos sem exceção, com o objetivo de aprimorar os trabalhos, com o objetivo de modernizar as auditorias, com o objetivo de dar mais efetividade ao trabalho do Tribunal de Contas. A própria estrutura de fiscalização, como eu tinha falado anteriormente, vem sendo modificada. Estamos com auditorias mais especializadas, voltadas para a saúde, educação, segurança, voltadas para políticas públicas específicas. E tudo isso em conjunto tem a finalidade de dar mais efetividade à atuação do auditor e, por conseguinte, do Tribunal de Contas. Agora, muitos concurseiros acompanham aqui o programa Palavra Aberta. Explique quais são as áreas, né, do auditor. Tem o auditor contador, o auditor engenheiro, o auditor da informática. Como é que se divide isso, o cidadão que vai prestar concurso, para ficar atento a essa questão? No Tribunal de Contas do Estado do Piauí, existe uma diferença entre os tribunais de contas no Brasil, né? O concurseiro normalmente faz no Brasil todo. Falando pelo Piauí, existem basicamente 4 áreas. Existe a área jurídica, a auditoria na área jurídica, na área de engenharia, na área de informática e o que se chama de auditor da área comum, que abrange qualquer curso superior. Pode ser o contador, pode ser engenheiro. Não importa, pode ser inclusive engenheiro e advogado. Podem também fazer para essa área geral. Existe um concurso para a área geral que ele vai atuar, todos eles atuam em auditoria, só que o de engenharia, o de jurídico e o de informática atuam em áreas mais específicas. A ascensão do auditor a conselheiro, né, que é sempre aguardada com muita expectativa, como é que se dá essa ascensão? No momento hoje, o auditor de controle externo ele não tem a possibilidade de ir diretamente assumir a função de conselheiro, a não ser que seja indicado, como qualquer cidadão, nos requisitos constitucionais pode ser indicado. Os membros do Ministério Público de Contas têm uma vaga para conselheiro e o conselheiro substituto, que também é um cargo que é possível por concurso público, ele também tem uma vaga de conselheiro. Uma das mudanças dessa PEC que a gente fala seria existir uma vaga de conselheiro para o cargo de auditor. Seria uma vaga de conselheiro para o conselheiro substituto, para o Ministério Público e uma para o auditor. Ainda temos que esperar a tramitação dessa PEC para
verificar se essa mudança vai ocorrer realmente de fato. E se ocorrer, né, esperamos que aconteça, é mais um reconhecimento e mais uma valorização da categoria, né? Agora, com relação, presidente, nós estamos na semana do auditor, homenagens lá no próprio Tribunal de Contas do Estado, Câmara Municipal, como é que foi essa semana movimentada? Essa semana nós teremos, por conta de todos esses cursos que a gente falou que estão tendo no Tribunal de Contas, nós tivemos que, o dia principal de eventos, nós tivemos que adiar para segunda-feira da próxima semana, certo. Dia 29. Vai ocorrer uma solenidade no Tribunal de Contas, vão haver algumas palestras e vão ser entregues medalhas, comemorações para... O dia, na verdade, é dia 27, só que ele caiu no sábado. Certo. E nós tivemos que adiar um pouco para segunda-feira por conta desses cursos. Essa semana vai haver uma sessão solene na quinta-feira. A lei fala que a necessidade de uma sessão solene, então a sessão no plenário do Tribunal de Contas vai ser quinta-feira, vai ter uma pequena, breve homenagem. E na segunda-feira vão haver esse evento com essas palestras e com algumas outras atividades. E aí nós temos aqui também mais um item importante, né, que o auditor de controle externo, além da missão de atuar no desenvolvimento do Estado, tem também a missão de atuar na melhoria da qualidade de vida da população, sobretudo aquela população mais hipossuficiente, de maior carência, mais pobre. Como é que funciona essa questão? Nós vemos a atuação do auditor do Tribunal de Contas como uma missão. Muitos dos meus colegas, alguns há décadas no Tribunal de Contas, nunca perderam o entusiasmo, nunca perderam a esperança de mudar esse Estado. Sempre esbarram em dificuldades, às vezes fazem um trabalho que não tem o resultado esperado, mas sempre continuam buscando novos meios de fazer as coisas, sempre entusiasmados, porque veem realmente que o trabalho dele melhora o Piauí, melhora o estado do Piauí. Tem o potencial de melhorar a vida, principalmente das pessoas mais carentes, que são as que dependem do serviço público, da saúde pública, da educação pública, da segurança, principalmente. Então, o trabalho do auditor, quanto mais valorizado for a carreira, quanto mais efetividade tiver o trabalho do auditor for reconhecido, mais nós poderemos contribuir com o nosso Estado, com o Estado do Piauí, com os municípios piauienses. Muito obrigado, então, Bruno de Araújo, presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do nosso querido Estado do Piauí. Obrigado a você. Vamos lá, competente equipe operacional, todos vocês posicionem o intervalo institucional. Em seguida, voltaremos com o programa Palavra Aberta. Ele já está aqui conversando com o analista do SEBRAE, essa importante entidade paraestatal do Sistema S, Samuel Melo, falar sobre a Agenda 2030, importantíssima aí para os municípios piauienses, os 224 municípios piauienses. Ele vem explicar o que vem a ser essa Agenda 2030. Intervalo institucional, em seguida voltaremos.